pp.gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós estamos começando mais um debate na Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo, e transmitindo também para o YouTube, para as redes sociais, para o Facebook também. E o tema de hoje vai chegando às datas, né? E aí as pessoas começam a fazer perguntas. E o tema de hoje é: igreja pode fazer festa junina? O arraial gospel, a festa, sei lá, os nomes mudam, né? Mas e aí? Igreja pode fazer arraial gospel, tá certo? Na técnica do programa tá aqui o nosso querido Rafael L. Jackson. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988, 011-98484-9988. Tem uma enquete rolando lá no Instagram, no @FM Rádio Musical, @FM Rádio Musical. E tá bem, 16% tá dizendo que sim, 84% tá dizendo que não. Entendeu? Mas esse número também pode aumentar ou diminuir à medida que você corra lá no @FM Rádio Musical e contribua com o seu voto. Manda seu áudio para cá, o WhatsApp é 011-98484-9988, 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. Que mais? Vou fazer um pedido aqui logo no começo. Você que acompanha esse é o seu primeiro debate, o segundo, o terceiro, o 10º, o 1000º. Você que acompanha esse programa, se inscreve aqui no canal, não custa nada para você e faz muita diferença para a rádio, para mim, para a rádio. Então se inscreve aqui no César Cavalcante, no FM Rádio Musical, se possível nos 2 canais. E também ative o sininho das notificações e dê um like se esse tipo de conteúdo te ajuda a compreender melhor a sua visão sobre as Escrituras. Na participação de hoje, para debater esse tema, está aqui ele que está usando um relógio chique, pastor Edmar Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Bem-vindo, pastor Edmar. Pastor César, muito obrigado, inclusive pela deferência, né? É um relógio simples, viu? Muito bonito. Obrigado, que Jesus abençoe. Para mim é um prazer estar novamente aqui com o meu amigo aqui, né? Conhecendo também o colega aqui, pastor Luciano, né? Isso. Para tratar desse tema importante. Maravilha. Tá aí, o pastor Luciano hoje vai debater com um dos homens, uns debatedores mais educados aqui do nosso casting de debates. Que honra, que honra. Verdade. Com a gente aqui, pastor Luciano Scala. Eu não estou falando as formações, todo mundo, porque quem já é frequente aqui no debate. Então, pastor Luciano Scala, da igreja, tem a igreja, a Casa de Recuperação, obrigado, Vale de Bênção. Bem-vindo aqui, pastor Luciano, bom te receber mais uma vez. Pastor César, bom dia, pastor Edmar, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma manhã para nós dialogarmos, debatermos um tema que, como o pastor mesmo disse, né, é bem para o momento.
Momento, mês de junho e julho, são épocas que nós celebramos essas festas e vamos lá, vamos debater, vamos conversar um pouquinho sobre a temática. Eu vou começar contigo, manda aí. Pastor, no meu ponto de vista não tem problema, né? A pergunta foi se existe problema da igreja evangélica celebrar, fazer um arraial gospel. No meu ponto de vista não, eu não vejo problema. Eu sei que muitas pessoas elas são contrárias a essa opinião justamente pela origem da festa, né? Quando se busca a origem, então muitas pessoas acreditam que por ser uma festa de origem católica exista problema de se celebrar dentro da igreja evangélica. Eu, no meu ponto de vista, não vejo problema. Acredito que o propósito é totalmente outro. Não existe idolatria dentro da igreja evangélica, não existe consagração, os alimentos não são consagrados a santo algum. Então, no meu ponto de vista, não tem problema. A igreja ela pode celebrar, ela pode se alegrar, ela pode fazer dessas festas um meio de evangelizar, um meio de arrecadar recursos para a igreja e um meio de promover a unidade da igreja. Então, acredito que existam muito mais benefícios do que problemas de uma igreja evangélica celebrar uma festa como essa. Não vejo problema algum. Ok. Pastor Edmar, qual a sua opinião inicial? Eu quero começar aqui, pastor César, pedindo aqui as vênias ao pastor Luciano para colocar o meu ponto de vista aqui diferente, tá? Sou da opinião de que esse evento ele não deve ser adotado pelas igrejas evangélicas. O pastor Luciano já fez menção aqui a questão da origem. Quando nós vamos buscar na história como surgiram, né, os eventos que são comemorados na atualidade, nós vamos ver que eles destoam totalmente do cristianismo bíblico. Então, por isso, tá, e com a fundamentação bíblica, é que eu reitero que é um evento que não deve ser adotado pelas igrejas evangélicas. Pastor Luciano, fica aí essa questão também que ele falou desse testemunho, como é que fica administrar isso aí? Não tem o efeito contrário, não é grande também? Eu acho que quando a igreja lá começou a adotar essas festas, alguns anos atrás, não vou saber datar, mas quando as igrejas evangélicas começaram a adaptar essa festa, e trouxeram para o seu meio, eu acredito que lá no começo existia muito mais problemas. Eu acredito que as pessoas elas ficavam mais escandalizadas. Como que pode uma igreja evangélica, né? Mas eu acredito que hoje em dia não mais. Pelo menos as igrejas que eu tenho mais vivência, as igrejas que eu conheço ali na região onde sou pastor, não vejo tanto problema. Várias igrejas fazem essas festas e nada mais é do que uma celebração. Geralmente é um culto de louvor, onde as pessoas se vestem, né, com essas roupas. Às vezes usam uma roupa mais voltada dessas festas, um xadrez, alguma roupa assim. E as comidas típicas que eu particularmente gosto demais. Canjica com arroz doce, um crentão, né, que não tem a cachaça. Então eu não vejo problema. Eu acho que as igrejas, elas hoje em dia não causam mais todo, né, esse escândalo que antigamente talvez causasse. O senhor já foi contra? Não. Sempre foi a favor? Sim. Pastor Edmar. Quando nós olhamos para o contexto da origem, nós vamos observar que ele começa, de fato, com o domínio romano, tá? Ali, desde a idade, ali na divisão da Idade Antiga com a Idade Média. Então, o sistema romano, à medida que ia conquistando povos, então ia trazendo daqueles povos e assimilando algumas culturas e implantando também a sua em vários lugares. E a questão da religiosidade era muito forte. No caso do Império Romano, no primeiro momento, havia aí 3 divindades principais, né, do Império Romano, que era o Saturno, Júpiter, tá? Marte e Minerva. E daí até vem aquela ideia do voto de Minerva, né? Porque cada um tinha lá a sua função, tá? E com o passar do tempo, à medida que muitas das crenças pagãs não eram aceitas pela igreja, o que a igreja fez? Com o passar do tempo, essas crenças continuaram se fortalecendo. Então a igreja começou a adotar para si. Vamos então trazer, já que a gente não consegue combater essas crenças, essas festas, né, a essas divindades, vamos trazer, só que agora nós vamos dar um nome do cristianismo. Tá? E aí nós vamos observar muitos nomes que foram substituídos, né? Então, no caso, por exemplo, a principal
do período de junho, que é a festa de São João. Tá? Então, ou seja, quem era João? Lá, no caso aqui, a gente volta lá na mitologia grega. Tá? Então, João, na verdade, é uma substituição de Adonis, que era um deus grego importante, tá? E a mitologia diz que o Adonis, ele era filho de Zeu, né? Ele era filho de um rei de Chipre, com a sua própria filha, resultado de um incesto, mas era um jovem muito bonito, e passou a ser adorado, depois passou a ser disputado por duas divindades, né, femininas, que seria a Afrodite e Artemis, tá? Então elas passam a disputar, na verdade, o amor desse jovem, e com o passar do tempo, já que ele era tão popular, então ele vem agora para a Igreja Católica, porque a comemoração era no dia 24 de junho, então a Igreja toma, na verdade, esta figura lá da mitologia e traz para a linhagem cristã, e então passa a comemorar esse dia e substitui João Batista, Adonis, melhor dizendo, por João Batista. Então agora São João Batista passa a ser a divindade comemorada. E daí desenvolve muitas coisas curiosas nesse sentido. Então, quando a gente observa todo esse contexto, reforça a ideia e o fundamento bíblico de que esse evento não deve ser adotado pelos cristãos. Mas o mesmo caminho acontece com o Natal, por exemplo, né, pastor? E aí o Natal pode. Exatamente. Nós vamos ter outras situações que aí cada um seria um debate prolongado. Tá, né? Era exatamente, pastor César, o ponto que eu iria colocar. Exatamente esse, porque essas mesmas adaptações nós temos, por exemplo, com Natal, Dia das Mães, que nós também celebramos, né? E Dia dos Pais, no caso até de comemorar aniversário, porque se nós formos buscar, por exemplo, um fundamento bíblico para se fazer estas festas, nós também não encontraremos, né? O que nós temos hoje é uma aceitação. Então hoje a igreja aceita e a igreja olha para estas festas e ela não entende que isso possa trazer algum tipo de malefício. No caso desse arraial gospel, né, no caso de uma festa como essa, uma festa caipira, na nossa igreja nós realizamos e ela recebe o nome de festa caipira. E quando nós fazemos isso, não tem esse mesmo formato que existia na origem. O que existe é uma festa que nós comemos comidas típicas e celebramos com louvores e pronto. Então, assim, se nós olharmos para esse ponto, nós teremos também problemas, como, por exemplo, o Natal, principalmente. Ok, pastor. O Natal, de fato, é uma festa, né, que foi adotada, né? Então ela foi criada lá no início do 4º século, aproximadamente, né, para relembrar ou comemorar o nascimento de Jesus, e tem, sim, origem semelhante. Todavia, nós vamos ver que há uma diferença aqui muito grande em relação à utilização da data e o objetivo também. Porque, por exemplo, no caso aqui de João Batista, né, que é o santo desse período, que é comemorado. Então, ou seja, já não dá para comemorar qualquer figura no sentido de adoração, porque aqui tem uma gama de informações históricas muito importante, de práticas também relacionadas a João Batista, tá, que não se aplica a Jesus. Tá, porque no caso dele, ainda que não se saiba o dia exato que ele nasceu, tá, então foi definido aí, né, ou seja, lá nos dias de Constantino, aquele período, né, aquela data, aliás, para ser comemorada, tem uma finalidade de lembrar ao mundo que o Salvador um dia se humanizou, se fez homem, né, ele nasceu aqui. Já no caso de João Batista, teria uma finalidade diferente. Tá? Então a finalidade aqui de João Batista seria reconhecê-lo como um santo na igreja, digno realmente de adoração, e aí buscam mesclar um pouco com o contexto bíblico, porque ele foi o que anunciou a mensagem de Cristo. Tá? Ele foi quem batizou Cristo, tá? Ele veio como precursor, e então faz uma certa mesclagem, como se de fato ele merecesse ser adorado, né? Nesse período, que não é só João, né? Tem outras figuras também nesse período. Então é interessante observar esse aspecto para diferenciar. Pastor. Então, mas eu acho que ficaria um caso somente de aceitação. Porque se nós olharmos justamente nesse aspecto que o pastor colocou, onde que está o problema, né? Porque se nós adaptamos uma festa que era uma festa totalmente mundana, se nós adaptamos uma festa que era pagã e entendemos que nós podemos celebrar o Natal, que nós podemos celebrar o nascimento de Cristo
E não existe problema nisso, né? Pelo menos para a maioria das igrejas evangélicas não existe problema. Qual que é o problema, então, de nós adaptarmos uma outra festa que de fato é celebrado uma imagem que ela não é um referencial para nós no sentido de nós adorarmos, né? No caso de São João, no caso de Santo Antônio. Mas qual que é o problema da adaptação? Porque se nós olharmos e buscarmos um problema nisso, nós também vamos chocar com a mesma situação ao olharmos para o Natal. Eu vejo que nós teremos os mesmos limites, os mesmos desafios. Tem também a ideia da questão do testemunho dos ímpios, né? Não é somente na igreja esse assunto se assentou, já não é mais igual era antes, tá, tudo bem, mas tem também o testemunho de quem está de fora, né? Então, por exemplo, lá em Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a comida oferecida a ídolo e fala, porque lá em Atos 15 só está dizendo que o crente não come comida sacrificada a ídolo, beleza. No capítulo 8 de Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar por que não pode. Então não é que a comida faz mal pra gente ou um espírito vai entrar... O ídolo não existe, no caso, né? Lá ele vai dizer assim, não existe ídolo. O ídolo nada é no mundo, não há outro Deus, senão um só, não sei o que lá. Mas se aquelas pessoas que não têm ciência virem a ti comendo na mesa dos ídolos, então a mente daquela pessoa vai ficar, vai se embaralhar. E aí você vai escandalizar uma pessoa por quem Cristo também morreu. E aí, como fica essa questão do testemunho? Então, mas eu acho que essa questão, pastor, isso é o meu ponto de vista, essa questão do testemunho, do olhar com a estranheza, eu não sei se é mais as pessoas que estão do lado de fora ou os evangélicos que são, de repente, até mais religiosos, né? Que olham com estranheza. Não sei se as pessoas, vamos usar o termo, né? As pessoas do mundo, elas olham com estranheza um culto que faz uma celebração nesse sentido. Não sei até que ponto as pessoas vão olhar e elas vão olhar com estranheza. Vai ser uma festa igual? Não vai ser uma festa igual. Vai ser uma festa que ela estará dentro dos nossos moldes. Nós não teremos, por exemplo, a bebida alcoólica. Nós não teremos músicas sensuais. Nós teremos louvores a Deus. Então eu não sei se as pessoas que estão do mundo elas vão olhar com estranheza. Eu acho que a estranheza vai ser muito mais das pessoas que são, de certa forma, religiosas. Que vão olhar, talvez, e vão olhar com um olhar de julgamento. Ok. Pastor. Observe que essa questão da distinção entre o cristão evangélico e outros nominados cristãos também, mas que não têm um comprometimento com aplicar a Bíblia à sua vida, ela, por vezes, leva as pessoas exatamente a ficar apreensivas. É uma igreja de evangélicos, mas eu estou vendo as mesmas práticas que vieram lá da igreja romana, tá? As tradições. No caso, por exemplo, da simbologia, toda aquela simbologia, né, que é adotada, vamos observar que no caso não é simplesmente uma comemoração, né, que essa comemoração aqui é atribuída, por exemplo, o possível dia do nascimento de João, né? Então, ou seja, só uma comemoração, mas ela está, na verdade, imbuída de toda uma simbologia muito forte, tá? Dentre elas aí, já foi falado da comida aí. Por que a comida? Porque nos dias da antiguidade, e aí é importante, o pastor Luciano, como um intelectual, sabe bem disso, né? Eu vou só relembrar aqui alguns pontos, tá? Que lá naquele período, a comemoração, o que hoje é feito, era feito às divindades, os deuses da natureza. Então, ou seja, naquele período ali do mês de junho, ali que dividia o período do frio com o período do calor, o período da colheita, então eles reuniam para agradecer às divindades, a divindade da fertilidade, da colheita, tá? A divindade do amor, dentre outras divindades, eles estavam de fato devotando a elas o benefício colhido. Aí eles usavam o milho para fazer muita coisa, a semelhança do que acontece hoje. Então o que acontece hoje não é simplesmente algo que alguém teve a ideia aqui no Brasil e fez. Então isso já era praticado lá na Idade Média. Tá? Então eles faziam essas comemorações, aí depois vem a fogueira, que tem também uma outra simbologia importante, tá? Ou seja, qual seria o sentido da fogueira?
Tá? O sentido da fogueira seria acender o fogo para, a partir dali, afastar os espíritos maus, né? Então tem uma série de coisas aí que por vezes os evangélicos não estão atentos, e aí adota a prática. Não, a prática é comum, a gente vai adotar, não vamos usar nada disso, mas só que tem um pano de fundo, e nós não podemos esquecer exatamente o que deu origem, o que impulsionou. Aí quando vamos adotar, é importante a gente olhar o que a gente vai excluir daqui, o que nós vamos utilizar, se isso vai trazer alguma implicação espiritual, se as pessoas sabem de fato o que estão fazendo, por que estão prestando esse culto, essa adoração, enfim, ou se não adoração, essa reunião, esse evento. Pastor, é um ponto bem interessante, né? Porque a gente percebe o quanto que às vezes as pessoas não têm essa noção, né? De toda essa simbologia que está por detrás. E é o mesmo dilema que eu encontro quando a gente fala de árvore de Natal, do motivo das pessoas distribuírem chocolate na Páscoa, né? É tanto que a igreja evangélica, por muito tempo, não tinha esse tipo não se adaptou a isso, por muito tempo. Hoje em dia, eu acho que até o contrário, é raro as igrejas que pregam contra isso, contra o Natal, ou contra você fazer a Páscoa e celebrar distribuindo chocolate também. Eu vejo que houve essa adaptação. Por quê? Porque nós entendemos qual que é o peso espiritual que isso pode trazer. Para a maioria de nós, não vê peso, não vê problema nisso. Não vê que pode acontecer algum tipo de retaliação espiritual, vamos usar esse termo, né? Da mesma forma que no Natal. Então, é por isso que eu não vejo mal, não vejo prejuízo para a igreja ou para o cristão fazer esse tipo de celebração. Pastor Edmar, bom, vamos lá, eu quero saber também o que pensou o ouvinte. Manda teu áudio aqui, 98484-9988, 011-98484-9988, você manda seu áudio para cá pelo WhatsApp. Pastor Edmar, aqui ele está falando do Natal, não seria de bom alvitre, então, para o cristão evangélico resgatar celebrar o nascimento de Jesus, não tem problema, né? Mas fazer isso da forma que a Bíblia apresenta e não na data do dia 25, sei lá. Por que a gente aproveita a data do Natal, né? E a gente não aproveita a data, e a do 24 agora de junho não pode? Muito bem, pastor César, é importante essa pergunta, porque quando tratamos, por exemplo, no caso de nós brasileiros, né, nós adotamos para o Natal, dia 25 de dezembro, nós vamos ter país que comemora dia 6 de janeiro, país que comemora dia 16 de janeiro. Igreja Oriental geralmente 6 de janeiro. Exatamente. Então nós vamos ter aí dias diferentes para a comemoração. Tá? Então aqui, ou seja, para mim, o que difere aqui o Natal da festa junina? Eu já adiantei aqui algumas coisas, né? Porque, ou seja, quando nós tratamos do Natal, se nós vamos comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo e livre de todas aquelas informações do contexto histórico, né, que se sabe, né, que tem toda uma história bem longa, inclusive, né, até chegar o Natal, tá? Então, ou seja, se tudo aquilo, mesmo quem tem conhecimento da história, deixa aquilo de fora e atém-se exclusivamente os textos bíblicos a respeito do nascimento de Jesus, das profecias, da sua encarnação e etc. Tá? Então, nesse contexto aí, eu não vejo realmente nenhum problema, né? Nem porque... Mesmo sendo na mesma data que não é a data que Jesus nasceu. Exatamente. Aí... Diferente de João Batista, porque para Jesus nós estamos fundamentados em fatos, né? Que ele encarnou, né? Que ele nasceu. Não sabemos o dia, mas definir um dia para comemorar, então passa a se comemorar esse dia. No caso de João Batista, nós não temos esta fundamentação. Tá? O que nós temos de João Batista é o precursor de Cristo, aquele que abriu o caminho, né? Aquele que anunciou o arrependimento, aquele que batizou Jesus. Ou seja, nós temos algumas atividades importantíssimas, né? Desenvolvidas por João Batista. Mas um dia específico para comemorá-lo, nós não temos. Então, é isso que difere. Ok. Pastor Luciano. Então, mas é que tá, né? Eu entendi a colocação do pastor. Então o problema, no caso, para o pastor, seria que dentro dos moldes pagão, essa data é atribuída a João Batista. Então, se fosse, por exemplo, atribuída a Jesus, não teria problema, então? Desde que tivesse fundamento bíblico, porque no caso de João é porque nós não encontramos nada na Bíblia que aponte para uma data
que mereça ser comemorado. O que nós temos é a tradição que nos informa. Mas aí, bom... Esse é o problema, então? Esse seria, então, apenas... Só falta a data, porque é assim, ó, quando você pega o texto de Crônicas, eu não vou lembrar o capítulo agora, posso verificar, mas eu acho que é 24, e Lucas capítulo 1, a gente chega numa data próxima exata eu acho, né, no nascimento de João Batista, que é na Páscoa. Que é março, abril, alguma coisa assim. Porque lá tem os meses, né, que a Isabel ficou grávida. E aí conta-se 9 meses, acho que não é difícil chegar perto. Isso, ou seja, dá para aproximar, com certeza, né? Isso aí não há dúvida, né? Uhum. Todavia, nós não temos nada relacionado, por exemplo, à data do nascimento de Jesus. Nós temos a comemoração dos anjos, nós temos a comemoração dos pastores e etc. E de João Batista a gente Ninguém não tem... comemora. Exatamente. Entendi. A ideia é não comemorar, entende? Mas eu não vejo desafio nisso, eu não vejo problema nisso, né? É pelo fato... Até porque nós não fazemos menção a João Batista, né? Na verdade, nós não fazemos menção a nenhum outro nome que não seja o nome de Cristo. Nós não fazemos menção a Maria, nós não fazemos menção a José, nós fazemos a menção e celebramos o nome de Cristo. Então, né? Você pega uma festa pagã e transforma ela numa festa voltada para Cristo. Seria isso, mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque ela era pagã antes de ser cristianizada. Porque quando o Império Romano foi cristianizado... Então, vocês sabem, as igrejas... Os templos pagãos viraram igreja, os deuses pagãos viraram santos, né? Então... E os costumes pagãos permaneceram, só que agora sob outra égide, sob outra argumentação, com argumentação cristã e tudo mais. Porque a conversão ao cristianismo foi imposta, né, no Império, no quarto século. Sim. E aí, mesmo diante de todo esse pano de fundo, você acha que é legal comemorar, utilizando inclusive o mesmo layout, né? A mesma situação ali e tal, só mudando os nomes? Eu não vejo problema. Eu sinceramente não vejo, pastor. Eu acredito que da mesma forma que hoje a gente tem um casamento da forma que nós celebramos, temos aniversário da forma que nós celebramos, né? De se comemorar, de se cantar. Eu não vejo. Eu sinceramente não consigo ver problema em tudo isso. Bom, vamos saber o que pensa o ouvinte também. 98484-9988, 011-98484-9988. Tem ouvinte aí, Rafa? Pode soltar. Que a paz de Deus esteja com vocês. Sou Flávio aqui da região de Garanhuns, interior de Pernambuco. Os debatedores entraram também na questão do Natal. E quem aparece nessa época é a figura mítica do Papai Noel, além de outros elementos ligados a costumes pagãos. Festa junina, muito mais ainda. Idolatria pura. E muitas igrejas têm enveredado por esse caminho idólatra. Arraial dentro da igreja, eu classifico isso como heresia. Os irmãos me perdoem. É preciso voltarmos à Bíblia Sagrada. Paz do Senhor, que é o Yuri de Araranguá, Santa Catarina. Mas é muito feio essas igrejas querer imitar o mundo, né? O mundo era para nos olhar como sal, como a luz do mundo, como Cristo assim disse. É o contrário, hoje é a igreja que está olhando para o mundo para imitar. Misericórdia, varão. A paz, irmãos, a todos. Assunto difícil hoje. Uma pergunta. No caso, não devemos ter maior cuidado com os mais fracos na fé com tudo isso? Seja qual for a festa. Pois conforme está escrito, comer carne já é uma questão delicada perto dos mais fracos na fé. Isso já não era para ser observado nessa perspectiva? Abraço a todos, Fernando Colasso, Vila Mariana, São Paulo. A paz do Senhor, irmãos, aqui quem fala é o evangelista Maurílio, de Olinda, Pernambuco. Pastor César e irmãos que estão na mesa. Em vez de nós comemorarmos a festa do Arraial Gospel, por que não se comemora a festa da colheita? Isso sim é uma festa comemorativa que está na Bíblia. E agradecimento ao Senhor. Ok.
Ok. Vamos lá. Eu já tenho que fazer intervalo, né? Mas eu quero também mais opiniões. Manda sua opinião para cá, WhatsApp 98484-9988, 011-98484-9988. Eu peguei aqui o texto enquanto os irmãos estavam falando pelo celular aí. A data que eu falei de primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Lá fala sobre o turno de Abias, que mês é. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 5 em diante, dá a ideia de que a gravidez da Isabel foi em junho. Aí 9 meses depois nasce em março, abril mais ou menos, isso aí. Tá certo? Vamos lá. Vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Bora. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu quero convidar você a se inscrever no curso de Teologia da FTB. Eu acho que é a terceira turma que a gente está abrindo aqui esse ano, né? A última turma foi o mês passado e se encerraram rápido as inscrições. Hoje você pode fazer o curso Fundamental em Teologia. Se você está assistindo, você vai receber estes materiais na sua casa, tá certo? Olha, se a gente fosse fazer como os seminários geralmente fazem, porque geralmente os seminários você paga uma mensalidade e compra o material. Você paga uma mensalidade e compra o material. No nosso caso, são 56 matérias. Imagina comprar 56 disciplinas, né? Imagina que cada uma dessas custe, sei lá, R$50. Então já dá R$2.000 e poucos. Entendeu? Então, esquece isso aí. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer a sua inscrição, a matrícula de graça. Você vai receber o material na sua casa, pelo correio, pelo Sedex. Você vai estudar 4 anos. Para estudar 4 anos, você vai se formar em 3 níveis: fundamental, 3 semestres, intermediário, mais pelo menos 2 semestres, e avançado, de 2 a 3 semestres. Vai depender porque tem o TCC e tudo mais. Então você tem ao todo 48 meses. 48 meses são 4 anos. 4 anos são 8 semestres de trabalho. Pastor, posso terminar antes? Pode, tem gente que termina antes, já que o material e a plataforma fica toda disponível para você. Mas mesmo que você termine antes, vamos dizer que você termine em 3 anos, 3 anos, né? Se você termina em 3 anos, são 6 semestres, não importa. Você vai pagar apenas 12 parcelas e nada mais. Apenas 12 e nada mais. Você não paga mais nada. Não tem mensalidade, você vai usar o plantão Tira Dúvidas, isso é, você conversa com seu professor, você vai ter acesso às videoaulas, você vai ter acesso à secretaria, vai ter a carteirinha de aluno, vai fazer estágio, vai fazer o TCC, precisou de algum documento? Puxa, você é consagrado a pastor, a obreiro, sei lá, eu tenho que comprovar que eu estou estudando teologia, como eu faço? Então você fala com a secretaria e a secretaria te manda esse documento. Quanto custa? Nada. A gente não cobra nada a mais. A FTB é a única que eu conheço que faz estágio desde fundamental. Cada estágio é feito na sua própria igreja. Quanto custa? Nada. Você não paga nada mais. Tá certo? Então, plantão Tira Dúvidas, intensivo, estágio, carteirinha de aluno, dá desconto no cinema. Então, tudo isso e você paga só 12 parcelas. O valor é R$199 para o curso pleno, a formação plena. São 3 níveis. Eu quero só fundamental. Tá bom, R$99. Então, se você quer saber mais, me chama para fazer a sua inscrição agora no WhatsApp. O WhatsApp é 011
99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844. De novo, 99007-6844. Esse é o nível superior em teologia da FTB. WhatsApp 99007-6844. 9007-6844. E se você está interessado, está interessada, só chamar a gente pelo WhatsApp, coloca teu nome, tracinho teologia, isso vai facilitar na hora do atendimento. A gente vai mandar o link para você, qualquer dúvida a gente está lá para te responder. WhatsApp 99007-6844, 9007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa. E aí? Arraial Gospel, tá podendo? Pode. Aí o pastor veste uma roupa caipira, o pessoal vai de chapéu pra igreja e os irmãos remendam o vestido. E o que mais que acontece? Comida típica, canjica. Na sua igreja tem? Tem canjica, tem caldo, tem cachorro quente. Mas cachorro quente não é de festa junina. Quando eu era do mundo, o que eu fazia não tinha isso aí. Cachorro quente faz parte? Não acho que a sua tá muito incrementada, mano. Dentro da região, um incremento. A nossa meio mais, americanizada, né? meio country, né? Vamos lá, agora tem essa também, faz uma festa country, né? Ao invés de falar junina e tal, não sei o quê. E aí a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Se você tem a sua opinião, manda pra mim, WhatsApp 984849988. Tem mais opinião aí, gente? Chegando? Solta aí, Rafa. A paz do Senhor, pastor César, debatedores e demais ouvintes da rádio. Aqui quem fala é o pastor Valdir Vieira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Edmar. É a seguinte: eu percebi que ele está usando paletó. Eu gostaria de saber dele a origem do paletó, né? Quem criou o paletó, e se ele aplica o mesmo princípio da origem também a questão da vestimenta. No caso dele, o paletó. Amém, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, meu nome é Darlan, sou pastor aqui no Rio Grande do Norte. Minha opinião acerca deste assunto é que é completamente errado fazer qualquer tipo de evento que remete a trazer a lembrança, por exemplo, em festa junina, Arraial Gospel, o que quer que seja o nome usado para fazer isso aí. Eu ensino, o pastor disse aí na mesa que as igrejas não ensinam, eu ensino. Domingo agora eu preguei sobre isso, falei sobre a simbologia de cada item, de cada coisa. Aqui a gente precisa bater forte contra isso, porque as pessoas caem nesse erro constantemente. No Nordeste você já sabe como que é. Mas eu acredito que você não deve abrir brecha, porque essas festas estão fundamentadas em algo. Você pode não trazer o fundamento, mas a essência delas está trazendo, fazendo esse tipo de evento dentro da igreja. Daqui a pouquinho Deus abençoe, muito obrigado. Amém. 2 que vieram do Rio Grande do Norte, daqui a pouquinho a gente ouve, e os 2 eram pastores, são pastores, daqui a pouquinho a gente ouve mais, mas ficou uma pergunta aí pro pastor Edmar, viu que o senhor tá de paletó, talvez ele não sabe que o senhor seja advogado, e deve estar vindo do serviço também, ou indo pro serviço, mas vamos lá. E aí, pastor Edmar? Nós agradecemos o irmão aí pela participação, a pergunta também. Veja que a questão, por exemplo, da origem, nós precisamos separar a questão da origem religiosa e a questão da origem de muitas coisas que nós utilizamos. Dentre algumas coisas aqui que normalmente é utilizado, foi criado com uma finalidade e de repente passou a ser utilizado com outra benéfica. Um exemplo é alguns adoçantes, por exemplo. Se você for observar a origem, o adoçante ele surgiu na origem como uma espécie de inseticida para rato. Tá? E aí de repente foi transformado aí em um produto consumido por muita gente. A questão também aí das vestes, do paletó e outras, né? Se a gente for observar hoje, por exemplo, quem são os maiores idealizadores de roupas de moda na atualidade? Não precisa nem mencionar, então assim muita gente deixaria de utilizar
tá? Se você fosse tomar Qualquer exatamente, exatamente esse aspecto, viu? Mas muito obrigado pela sua pergunta, meu querido. Eu já disse, pastor César, por força do ofício, eu estou sempre de paletó, viu? Como advogado. Deus abençoe. Vamos lá, pastor Luciano. Ainda bem que eu estou mais à vontade hoje, né? Underground. Não é sobrar uma pergunta dessa para mim. Mas vamos lá. E o interessante é que nós tivemos algumas participações do Nordeste, né? Também de Pernambuco. E de fato, a festa lá, né, na região Nordeste, ela tem um peso muito diferente até da nossa região aqui, que é o Sudeste. Lá, verdadeiramente, eles incorporam essas festas. Existem cidades que elas são movimentadas por conta de uma festa como essa, sim, né? E o ano inteiro... Campina Grande mesmo. Então, eles trabalham o ano inteiro em cima disso. E, verdadeiramente, ela tem um contexto até diferente do nosso. Mas a questão é muito ligada à intenção. Se nós formos olhar desta forma, nós teremos vários problemas com muitas outras coisas que hoje as igrejas evangélicas praticam. Nós estamos aqui falando bastante sobre o Natal, eu sei que não é o tema do programa, mas o Natal também nós vamos encontrar vários problemas e vários limites justamente por conta da origem, justamente por conta da árvore de Natal, o propósito, a figura do Papai Noel que surge nesta época. Nós teremos problemas também quanto a isso. Mas o pessoal não sabe dosar. Vamos lá. Pega aí o Natal. Porque a gente tá falando aqui da festa junina, mas vocês estão falando bastante do Natal. Beleza. O Natal, desde quando eu me converti, sei lá, 30 anos atrás, o Natal, as igrejas eram assim... a igreja evangélica ficava meio naquela, né? Aí daqui a pouco começa, não, vamos aproveitar essa data para evangelizar. Vamos fazer uma cantata. Aí fazia cantata, não sei o que lá. Beleza, hoje, eu não vou falar a maioria, quem sou eu? Não conheço o mundo inteiro. Mas muitas igrejas hoje já tem a árvore de Natal, tem presépio de Natal dentro da igreja. E aí, se a gente... Essa adesão, ela não vai... Eu sei, ela pode ser criteriosa no início. Vamos usar aqui uma estratégia para evangelizar. Vamos fazer uma festa country e aí todo mundo nesse frio vai servir o quentão sem a pinga, vamos servir o vinho quente sem álcool, vamos servir não sei o que lá. Pô, legal. Mas será que no próximo encadernação já não vem no bojo um monte de outra coisa? Daqui a pouco virou a festa igual é no mundo mesmo? Porque a gente não tá tendo essa força no Natal. O Natal da igreja evangélica tá igual já. Mas assim, aí não é, pastor, porque se nós formos olhar dessa forma, realmente a festa caipira, a festa junina, ela vai ter todo esse lance da idolatria, e eu acredito que a igreja evangélica não entra nisso. Ela vai utilizar, sim, como uma ferramenta de evangelismo, no caso. Ela vai utilizar como uma forma de interação, de arrecadar recursos para a igreja, porque se arrecada recursos também com isso, que pode ser aplicado dentro da obra de Deus. Então, eu não vejo que tem como entrar a idolatria. Colocar santos, isso eu já não acredito que entre. Nós falamos muito acerca da origem, mas se nós perguntarmos para muitos católicos que estão acompanhando o programa, eu sei porque eu sou de faculdade católica, então assim, não existe essa intenção como nós olhamos assim, de forma, parece um monstro, não existe isso também, nem para os católicos. Eles não olham com esse peso como muitos de nós olhamos. Pastor Edmar. Sobre o contexto aí da idolatria, veja que o que nós podemos já contemplar em nossos dias é, de fato, o que Jesus disse em Apocalipse 2, versículo 14. Os irmãos vão lembrar que ali Jesus, falando ali para uma das igrejas, ele disse, olha, conheço, etc., mas eu tenho contra ti que lá toleras a doutrina de Balaão. E aí, quando nós vamos observar qual é a doutrina de Balaão, aí você vai lá para o livro de Números, né? Ali 22 a 24, e ali você vai encontrar alguma coisa ali, mais precisamente lá no capítulo 24, algumas informações, ou seja, Balaão não estava autorizado a amaldiçoar o povo, mas sem querer ele contribuiu, tá? Eu estou dizendo aqui, sem querer por minha conta aqui, ele contribuiu para a maldição.
Porque o que ele fez? Ele levou Balaque a alguns lugares, faz um altar aqui, faz outro lá, e foi caminhando ali, foi instruindo. E quando Balaque promoveu a festa ali, né, aquela comemoração toda, o povo começou então a aceitar ali naturalmente que havia uma resistência, havia um medo, né, dos moabitas com muito medo de Israel, tá? Mas aceitaram então ali, ou seja, participar, Israel aceitou participar da festa e se corrompeu. E é o que eu posso aqui falar em relação ao cristianismo protestante na atualidade, essa tendência, tá? Ou seja, isso aqui não tem problema, aquilo também não tem, mas vamos aceitar isso aqui, vamos infiltrar isso aqui, vamos comemorar aquele evento, vem de origem idólatra, né? Mas aqui dá para salvar. A gente faz uma seleção do que nós vamos utilizar. Então isso, de certa forma, me preocupa, viu, meus queridos? Com todo respeito aos irmãos que fazem o trabalho, que às vezes tenha o zelo pela palavra de Deus, mas em algum momento é o que acontecia com aquela igreja ali na Ásia Menor. Então estava lá, era uma igreja de Jesus, mas de repente começa a aceitar algumas coisas e isso tende a corromper espiritualmente. Doutrina de Balaão, é isso aí. Vamos lá, pastor Luciano. Mas eu vejo diferente, porque não tem como nós adaptarmos, por exemplo, colocando idolatria, né? Colocando coisas assim dentro de uma festa. Eu não vejo. Tem a questão, eu estava aqui pensando, enquanto o pastor falava, quando a igreja começa a adaptar, eu lembro que alguns anos atrás, eu acho que é mais para os anos 90, tinha muita questão de anjos na igreja. Verdade. Se falava muito a questão de anjos e percebe que isso foi meio que a igreja trabalhou isso e não teve mais, não tem mais isso. Como eu lembro nos anos 90, começo dos anos 2000, se falava muito de anjo, eram músicas em cima de anjo, mas você vê que a igreja, ela não entrou nessa. Teve um momento que teve essa questão dentro das igrejas evangélicas, mas a própria igreja trabalhou essa questão e resolveu. A questão do Natal. Tem a questão de se aproximar da festa católica, mas ela é diferente. Nós não temos os mesmos princípios. É igual essa festa, a festa que nós comemoramos, o Arraial. Não tem o mesmo princípio. Então, por mais que parece que se aproxima, mas não é igual. Não tem a questão da idolatria, que eu vejo como uma questão fundamental, a diferença fundamental da festa católica daquela que nós fazemos dentro da igreja. Bom, vamos ver o que pensou o ouvinte. 011 98484 9988. Manda aí, Rafa. Paz do Senhor Jesus, pastor César, pastor Edmar, pastor Luciano. Deus abençoe, Miquel de Francisco Morato. E a minha participação é a seguinte. Em Atos 17, 22 e 23, Paulo está pregando no Areópago e ele usa a figura do Deus desconhecido para anunciar o Deus verdadeiro. Partindo desse princípio, não poderíamos usar também a questão das festas juninas, julinas, para anunciar o Deus verdadeiro? Deus abençoe e um bom dia. Maravilha. A paz do Senhor, aqui é o Nabson do Maranhão. Quero cumprimentar aí a todos os pastores, o pastor César Cavalcante. E quero dizer que tudo que remete ao mundo, que lembra o Egito, não faz bem, né? Para quem já está em Canaã. Tá bom, esse é o último. Volta aqui, pastor Edmar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele faz um apelo ali aos crentes, que como eles devem se comportar, e ele chega a dizer que os crentes já se despiram do velho homem com os seus feitos. Então aqui, quando nós tomamos esse contexto aqui relacionado ao cristianismo, já que o retorno às escrituras, né, após a reforma, ele nos remete de fato a zelar pela escritura, fazer um esforço para aplicar ao nosso viver como cristãos. E com o passar do tempo, é claro que as coisas vão mudando, as adaptações vão ocorrendo, né, no cristianismo de um modo geral. Por que isso vai acontecendo? Por razões as mais diversas, tá? Mas nós precisamos permanecer fundamentados no que a Escritura diz. Então, se já despiu do velho homem com os seus feitos, eu acho que tudo aquilo que remete a alguma semelhança à idolatria, se pudermos evitar, faz bem espiritualmente. Sobre esse lance lá de Coríntios capítulo 8, pastor Luciano, tem ali uma recomendação apostólica, né, dizendo o seguinte, que
ele chama aquelas pessoas de fracas, né? Hoje, o senhor chamou eles de religiosos, né? A pessoa mais religioso, tal, acho que tudo tem problema, tal. É verdade, tem essas pessoas. E essas pessoas, o apóstolo Paulo chama de fracos na fé. Ele fala isso lá em Romanos 14, né? Um crê que de tudo pode comer, mas o outro que é fraco come legumes, e esse que é fraco, não sei o que e tudo mais. E aí ele vai dizer assim: cuidado com o que você vai comer na frente de quem é fraco, porque você que tem ciência, não sei o que e tudo mais, então tem toda essa questão. E aí ele chama de fracos também em Coríntios capítulo 8, né? E é interessante porque a palavra fracos lá no texto grego é o enfermo, né? É a mesma palavra para enfermo, né? Só que ele também diz que por esse Cristo também morreu, que eu não sei o capítulo aqui exatamente, o versículo exatamente, mas é lá em Coríntios capítulo 8. E ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Coríntios capítulo 8, aqui, versículo... Vede, porém, versículo 9, que vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. O fracos aqui é esse que eu estou chamando de enfermos no texto grego. Porque se alguém vir a você, que é dotado de saber, na mesa num templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar também das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo também morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência que é fraca, é contra Cristo que vocês pecam. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comeria carne, para que não venha a escandalizá-lo. Como lidar com essa lucidez que o senhor está lidando? Não, tudo bem, eu não vejo problema, não sei lá, diante de um texto assim. Porque escandaliza fazer uma festa como essa, até que ponto que a gente vai escandalizar, né? Se nós estamos fazendo uma celebração, pastor, nós estamos fazendo um culto, que geralmente se faz um culto, né? Se nós estamos fazendo um culto, onde o propósito é evangelizar, é celebrar, é louvar a Deus, onde que escandaliza? É o fato da roupa, é o fato da comida, né? É o fato da data, porque é uma data. É a data, tá. E se eu faço essa festa em agosto, por exemplo? Então, assim, onde que entra o escândalo aí? Porque eu acredito que no caso de você escandalizar, é você fazer algo que é pecado. É você fazer algo que a Bíblia ela é contrária. Mas, por exemplo, uma festa como essa, um culto temático como esse, onde que está o escândalo? Vai estar no olhar da pessoa que é religiosa, da pessoa que é muito crítica, né? Isso aí. Porque assim, biblicamente, onde que está o problema? Porque se eu encontro um problema, bicamente dizendo, né? Se eu encontro um problema, daí sim, a gente pode pensar. Mas onde que está o problema? Qual que é o dilema bíblico aí? É escandalizar a pessoa. Mas não seria no caso, pastor, daquela pessoa que é extremamente religiosa? Exatamente. Escandalizar essa pessoa, por quem Cristo morreu. Ela é religiosa, ela é enferma na fé. Então, pastor, mas por quem Cristo morreu também. Mas aí, se essa pessoa vê o Senhor sem terno e gravata, ela escandaliza. Se ela vê o Senhor de bermuda, ela escandaliza. Se ela vê andar de bermuda mas se ela, por exemplo, souber que o pastor está na praia, tem crente que não frequenta a praia. Tem crente que escandaliza. Você foi na praia? Entendi. Né? Eu penso dessa forma. Pastor Edmar. Esses eventos religiosos, e tem aqui no caso do Brasil, eu quero fazer uma menção breve aqui, eles iniciaram ali ainda no século VI com a influência dos eventos portugueses, espanhóis. Eles então começaram a trazer, né, então, esses eventos para o Brasil, e depois esses eventos a eles foram adicionados parte da cultura indígena, parte da cultura africana, e aí resultou no que se tem hoje. Tá? Então, quando fala, por exemplo, da festa junina, o forró nordestino, por exemplo, é originário do chamado forró bodó, né, que vem da Europa, parte da África, e aí então eles estabelecem. E junto a isso vem tudo que se conhece hoje aí, como o quentão, né? Ou seja, quentão sem álcool, acho que para os que participam, acho que não é tão quente assim. Tá? E então eles passam a utilizar tudo isso, ainda que a igreja não adote, como já disse aqui o pastor Luciano, né, a bebida alcoólica, mas as práticas, elas assimilam em parte. E Paulo diz o seguinte, em Gálatas ele diz o seguinte, né? Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne.
É claro que muitas igrejas evangélicas são zelosas, elas tomam cuidado realmente, né, para que não extravase, mas algumas outras fazem uma festa, um forró semelhante ao que está acontecendo, né, em várias partes do país. Então aí passa a observar, inclusive aqui, a outra advertência de Paulo, que ele diz aqui, ele inclusive chega a chamar os Gálatas de insensatos e diz: tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Veja aí a interrogação que ele faz. Então o cuidado realmente é importante para que, como disse o pastor César aqui sobre o texto, o fraco não se escandalize. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, então vamos de considerações finais. Bora lá. Considerações finais. Debates. Pastor Luciano, comecei contigo. Obrigado pela sua participação, suas considerações finais nesse tema, meu irmão. Pastor César, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a toda a produção da Rádio Musical, pastor Edmar, muito educado, muito elegante, prazer poder debater contigo, e que Deus abençoe todos que acompanharam a programação. No meu ponto de vista, eu quero deixar como a minha fala final, eu acredito que não tenha problema, eu acredito que quando nós fazemos uma celebração, nós precisamos usar da moderação, nós precisamos usar equilíbrio. Problemas, nós temos Paulo recomendando, por exemplo, aos coríntios, porque até na ceia do Senhor existia problemas. Então Paulo estava recomendando que eles tivessem a moderação, que eles soubessem se portar até na ceia do Senhor. Ou seja, em qualquer momento, nós podemos sim escandalizar, nós podemos sair do propósito, mas o ideal é nós mantermos a nossa vida na presença de Deus. Se esse momento de celebração é um momento, como foi citado aqui em Atos, como Paulo utilizou lá do Areópago, a oportunidade para se pregar o Deus verdadeiro, que nós possamos também, numa festa como essa, usar também de instrumento para evangelizar e falar do amor de Cristo. Quem quiser te conhecer, suas redes sociais da igreja, como é que faz? Legal. Pastor, para falar comigo, eu estou no Facebook, no Twitter e principalmente no Instagram, Luciano Escala. Sou responsável por um projeto social em São Paulo com dependentes químicos e também com moradores de rua. Inclusive, sexta-feira nós vamos distribuir cobertores nas ruas. Quem puder nos ajudar, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Luciano Escala. Ou então Luciano no WhatsApp. Escala. Pode falar? Pode, claro. É 011 96424 2661. É sempre bom, pastor, estar aqui, porque todas as vezes que eu passo por essa casa, muitas pessoas me procuram, muitas pessoas entram em contato e sempre ajudam a gente. Se você quer, precisa de ajuda aí com alguém viciado em drogas, por exemplo, e quer internação, por exemplo, chama aí, ó, 96424-2661. E também se você quer ajudar, né, mano? Não é só pra pedir ajuda, não. Pra você ajudar também. 96424-2661. Pastor Edmar, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pastor César, eu aqui agradeço ao irmão, a produção da rádio. Uma satisfação, o pastor Luciano, estar aqui trocando ideias com o irmão a respeito desse assunto tão importante. E eu quero aqui concluir com a citação de um texto bíblico, tá, para a reflexão aí dos nossos ouvintes, que é o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então fica esse texto aí para a nossa reflexão. Maravilha. Quem quiser conhecer o senhor como advogado, você tem livros, cursos, como funciona, pastor? Como advogado, você pode consultar, acessar aí o site Advocacia Edmar Ribeiro. Advocacia Edmar Ribeiro é o nosso site. E os demais trabalhos você pode encontrar aí no Instagram, Dr. Edmar Ribeiro. Inclusive tem um curso lá, pastor César, o curso Apocalipse, uma série de aulas sobre o Apocalipse. Dr. Edmar, e aí o outro R, Ribeiro. Edmar com I, Ribeiro. Maravilha. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores.